Nós estamos começando mais um Scoopcast e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Dezembro Laranja. Eu sou Lívia, médica oncologista e oncogeneticista. Estou com a minha colega Valéria, dermatologista, para nós podermos falar um pouquinho mais desse câncer que é o câncer de pele. Nós dividimos o câncer de pele no câncer de pele não melanoma e o câncer de pele melanoma. O câncer de pele não melanoma, ele é o tumor mais incidente em toda a população mundial. No Brasil, nós temos 30% de pacientes acometidos de câncer de pele não melanoma. Tamanha a importância dessa campanha para a gente poder conscientizar e os pacientes entenderem o valor e a importância de se proteger contra um câncer tão incidente. E apesar do câncer de pele não melanoma não ser tão grave quanto o câncer de pele melanoma, ele tem uma destruição local importante. Então, às vezes, o paciente não dá tanta importância e aquela lesão cresce e para retirada fica complicado, às vezes fica com uma cicatriz feia. Uma sequela quando consegue local. tirar, exatamente. Uma sequela local é importante. E alguns pacientes, dependendo do tamanho do tumor, a cirurgia nem consegue curar totalmente. Tem paciente que a gente tem que encaminhar até para a radioterapia, né? Por isso que a gente sempre bate na tecla. A prevenção sempre vai ser a melhor saída de todos, o diagnóstico precoce vai ser sempre a melhor escolha do paciente, porque a gente procurar, a gente investigar, a gente se cuidar e pegar esses tumores bem iniciais é muito melhor, né? A forma de tratamento, a resposta, até como você mencionou, né, Valéria, a cicatrização desses pacientes. Isso aí. Como é que é a sua rotina no seu consultório desses tumores do câncer de pele não melanoma? Então, Como esses pacientes chegam, eles chegam falando que tem uma pintinha, porque todo mundo tem uma pintinha. Exatamente. Que, ai, tem uma pintinha estranha que surgiu, eu já tinha, ela mudou, ela coça, ela não coça, ela agora tá esfarelando. Como é que é essa rotina do dermatologista? Acho que todo mundo tem uma pinta que incomoda, ou que acha estranha, ou que o vizinho, alguém falou, essa pinta é estranha, presta atenção. Mas, na verdade, essas pintas, essas lesões pigmentadas, a gente se preocupa mais com o melanoma, né? Sim. Que aí é uma lesão mais pigmentada. Os tumores não melanoma, que é o carcinoma, né? O carcinoma mais o carcinoma basocelular e o espinocelular. O basocelular, ele na maioria das vezes, quando é uma forma inicial, é uma bolinha, né, perolada, ou um machucadinho que não cicatriza. E o espinocelular é mais ou menos a mesma coisa, é uma lesãozinha, um machucadinho que não cicatriza, mas ele fica um pouquinho mais ceratótico, uma lesão um pouquinho maior. E a gente avalia clinicamente, olha a lesão, já desconfia essa, a lesão tá estranha, pode ser um câncer de pele. E tem um aparelhinho que é o dermatoscópio, que é o grande amigo do dermatologista, para fazer esse tipo de diagnóstico. Então a gente, com a dermatoscopia, avalia melhor a lesão, avalia a irrigação sanguínea, o formato da lesão e indica uma biópsia incisional ou excisional para ter certeza do diagnóstico. E algumas vezes, até quando é bem inicial, a gente consegue curar o paciente nessa primeira consulta. Porque você só tirou ali a lesão e está resolvido. Exatamente. Uma coisa muito importante a gente sempre mencionar, quando surgir alguma lesão, alguma alteração, procurar sempre um especialista, um dermatologista, para poder estar vendo, avaliando com o dermatoscópio, poder ver a importância de você retirar aquela lesão, porque às vezes a gente pega paciente que não procura um especialista correto, quando você vê, ele queima, cauteriza a lesão. Exatamente, não assustador. tira aquela lesão, não faz uma biópsia. Então, quando a gente recebe, não, ele cauterizou, ele queimou. Eu falei, meu Deus, ele queimou a lesão. Perdeu a chance do diagnóstico correto, né? Então, porque por isso aquele que era o momento. É muito importante a gente saber que não é para ficar cauterizando, queimando pintinha. Nem toda pinta deve ser cauterizada. A gente tem lesão que assim, o tratamento é a cauterização e tem lesão que não, que você tem que tirar, tem lesão que você tem que excisar com margem, tem, né? Cada um depende da indicação da lesão. E o que acontece muito é os pacientes confundirem o câncer de pele com verruga. Então, às vezes, olha e fala, isso é uma verruga, então vou queimar. Às vezes usa até produto que vende na farmácia, né? Para poder queimar. Para tirar como se fosse uma verruga.
E aí é o problema. E aí é um problema, porque não vai tratar a lesão, vai deixar ela crescer e aí vai ser pior no momento da retirada. Com certeza. E a forma de prevenir, a única forma, não a única, mas a principal forma. A gente tem que lembrar que a principal causa do câncer de pele não melanoma é o sol. Então, assim, é muito fácil se prevenir do câncer de pele. É só usar o protetor solar. Nosso amigo de sempre, protetor solar. Exatamente. E essa campanha de câncer de pele já tem alguns anos e, assim, você vê a importância do uso do protetor solar. Porque quando iniciou, a maior prevalência do câncer de pele não melanoma era facial. E as pessoas começaram a usar muito protetor solar, principalmente na face, que é onde a gente mais lembra, né? Até para prevenir mancha, envelhecimento. Então, a população começou a aderir muito ao uso do protetor solar facial e começou a esquecer as outras áreas, como colo, membros superiores. E hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente percebe que o câncer de pele não melanoma já está mais prevalente nos membros do que na face. Os locais onde a gente esquece. A gente não, porque a gente não esquece. Eu não esqueço. A gente usa protetor solar até dentro de casa, em dia nublado, porque não é para usar só no sol. É para usar sempre, porque qualquer radiação ali, o UV, você vai predispor aquela lesão. Até no dia nublado tem radiação ultravioleta. Porque, na verdade, a nuvem, ela funciona como um filtro. Isso. Então, chega menos radiação ultravioleta? Chega. De repente, eu não vou usar um protetor solar com um fator tão alto. Pode usar um protetor com um fator mais baixo. Mas tem que usar o protetor solar. E o que eu sempre, assim, oriento meus pacientes é que acaba que no final a gente nunca usa a quantidade adequada do protetor solar, né? Tem uma regrinha, que é aquela regrinha da colher de chá, que é bem difícil de usar, assim, até eu acho também. Você usar uma colherzinha de chá para o rosto e pescoço e orelha e nuca, 2 colheres, uma para frente, uma para trás do tórax, uma para o braço e 2 para a perna. Não é para poder passar aquilo tanto de proteção, uma coisa menor, enquanto, né, menores quantidades, espalhar bastante. Exatamente. E ter aquela proteção. Exatamente. E se eu não me engano, o ideal é o menor fator de proteção seria o 30, seria de proteção. O ideal seria mínimo 30, no mínimo 30. Menos agora, do que isso não tem nenhuma proteção. Porque não. A gente vê umas pessoas usando fator de proteção 15. 15 não faz nada. Não faz nenhum efeito. Então é até bom falar isso. A proteção menor que você, né, tenha para poder usar como proteção mesmo desses raios UV seria o mínimo 30. O ideal seria o quê? Usar uns 70, uma coisa... Tem isso? Também não tem? Não, a partir dos 50 já vira 50 mais, né? Então assim, dos 50 para cima não tem tanta diferença. Agora, do 30 para o 50 tem diferença, por exemplo. Entendi. Então, o ideal é você usar no mínimo ali um fator de proteção 30. 30, e se for uma pele mais branquinha, com muitas, assim, um sol muito pesado, usar um fator maior, um fator 50, né? Evitar aqueles horários de pico de 10 às 3 da tarde, né? Ficar na sombra, usar chapéu. Tem roupinha com fator de proteção que a gente consegue comprar e ela funciona muito, muito bem. Lembrando também que os pacientes que estão mais acometidos pelo câncer de pele, não melanoma, e tem melanoma também, são os pacientes de pele clara, né? Então Exatamente. A gente, assim, tanto homem quanto mulher com a pele clara, tem que ficar muito mais alerta para poder usar a proteção, se prevenir. Porque a própria melanina, ela funciona como um fator de proteção. Sim. Então, assim, o paciente, por exemplo, quando ele se bronzeia, aquela melanina que o melanócito produz, ela na verdade é para a proteção da pele. A pele está vendo como eu estou sendo agredido com raio ultravioleta, eu vou me proteger como? Liberando melanina. Então, na verdade, quando o paciente se bronzeia, assim, tô no verão bronzeada, é saúde. Não, não é saúde. Nossos melanócitos falando socorro. Falando socorro, eu tenho que me proteger do câncer de pele. Então, vou produzir bastante melanina para, né, sim, não sofrer tanto. Proteção. Exatamente, com raio, principalmente UVB. Importante a gente falar um pouco, todos esses nós estamos mencionando são dos tumores de pele, né, de câncer, não melanoma. O câncer de pele melanoma,
Ele é um dos tipos do câncer de pele, acomete mais ou menos de 3 a 5% dos pacientes, e esse é um tumor um pouco mais grave, né? Muito mais grave. E ele é o que mais chega para o oncologista. Por quê? São tumores que, pela gravidade, dependendo da forma que você consegue detectar esse paciente, se você passar o diagnóstico inicial, você consegue ter, ele tem níveis de proliferação que ele pode levar a metástases, né? A metástase é um tumor espalhar para outros órgãos. E aí a gente começa com tratamentos específicos de imunoterapias, né? De outra forma de tratamento e tornar um câncer que seria tratável, às vezes numa doença incurável, dependendo do tipo de acometimento. Então, o melanoma é uma doença que a gente tem que estar muito atento, avaliar essas lesões mais escurecidas, né? Que podem estar surgindo ligadas ao melanócito. Então, por isso é muito importante e seria o ideal que todos os pacientes, independente de ter pinta ou não ter história na família ou não, fazer uma avaliação anual com o dermatologista, fazer a dermatoscopia de corpo inteiro, que os dermatologistas estão especializados. Aqui na Prime nós temos esse exame. Você podia até explicar um pouquinho como é que funciona esse exame de dermatoscopia de corpo inteiro, então, para poder avaliar essas lesões, essas pintinhas. Aqui na Prime, o que a gente faz? Todo paciente, até quando ele vem para uma outra queixa, né, ou às vezes até para um tratamento mesmo estético, ele é avaliado, como somos dermatologistas, ele é avaliado e todas as pintas são avaliadas e tendo a necessidade a gente faz a dermatoscopia das lesões e se tiver alguma lesão suspeita a gente indica o procedimento cirúrgico. Você consegue avaliar acompanhamento de lesão de pintinhas de corpo inteiro. Do corpo todo. Que a é gente avalia todo o corpo. Que é o ideal, porque às vezes numa consulta você vem para fazer um procedimento estético, você tem toda uma avaliação de corpo inteiro e dali te dá olha, vamos precisar acompanhar, vamos ver alguma outra coisa que está ali a mais, uma informação a mais. Exato. E aí você tem um ganho absurdo para a saúde, para a prevenção, né? Não, e nós temos que lembrar que o melanoma, como ele não é muito ligado ao sol, né? Isso. Ele tem esse fator genético, às vezes ele vem escondido, então tem lesão em couro cabeludo, no pé, na mão, melanoma ungueal. Sim, nós podemos ter lesões de melanoma espalhados pela pele, mas nós temos melanoma ocular, melanoma de unha, nós temos melanoma em órgãos internos também. Então, assim, é uma lesão que ela está meio escondida, então a gente tem que ficar muito atento para pegá-la bem inicial. É muito importante também que a gente sempre fala dessas pintinhas que a gente tem o A, B, C, D, E das lesões. E eu acho até interessante que a gente consegue entender um pouco e ficar mais alerta, né? O paciente, ele tem que saber, assim, ele tem que conhecer o corpo dele. Então, a gente tem que se olhar no espelho, saber aonde tem uma pinta, onde não tem, prestar atenção se a pinta está crescendo. E a regrinha do ABCD ela é bem fácil. Sim, né? Sim. A gente pode até falar. A gente pode falar, exatamente, que aí o A é da assimetria. Então, assim, uma pinta boazinha, vamos dizer assim, né? Um nevo, ele é mais redondinho, é uma lesão mais bonitinha, mais bem formada, mais redondinha. A assimetria, quando a lesão ela é maior de um lado do que do outro, tem espículas, né? Umas lesões meio estranhas ali, aí uma assimetria assimetria, a gente já tem que ligar um alerta. Pode ser uma lesão não tão boa. É o A. O B é a borda. São as bordas, se são bordas regulares, exatamente. São bordas irregulares. Irregulares, se tem pontinha, se ela é abrupta, então prestar atenção nisso. O C é da cor. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, o melanoma, às vezes a gente pensa assim, o melanoma é preto. Não, nem sempre ele é preto. O melanoma, ele normalmente tem várias cores e existe até o melanoma melanótico, né? Isso. Que ele não tem cor nenhuma, é um carocinho cor da pele e pode ser um melanoma que é esse câncer mal. O D vai ser o diâmetro da lesão, então, o tamanho praticamente. As lesões benignas, normalmente elas são até 5 milímetros, e aí quando a lesão tem mais de 5 milímetros, a gente presta atenção. Perfeito. E o E é a evolução
daquela lesão. A lesão era de uma forma, ela foi evoluindo, foi progredindo, a gente acompanha. Por isso é importante ter uma avaliação do acompanhamento das pintas, das lesões. Com o dermatologista. Com o dermatologista. O câncer de pele, ele cresce muito mais rápido, né, do que uma lesão benigna. Um névoos, por exemplo, uma pinta, ela cresce até um certo ponto e para. Agora, o câncer de pele, ele continua crescendo. Então, assim, o ABCDE uma regra que tem que ser prestada atenção. Isso qualquer pessoa pode fazer, pode no observar autoexame, no seu próprio autoexame. Importante falar que o melanoma, ele tem essa relação com a hereditariedade. Nós, na oncogenética, nós conseguimos, através de testes genéticos, testes moleculares, avaliar algumas síndromes de predisposição hereditária, avaliar tumores de pele familiar e ver se tem predisposição a ter aquele tipo de câncer ou não, porque a gente consegue avaliar, olha, tem uma predisposição maior a desenvolver um melanoma, vamos ficar mais atentos, vamos reforçar a proteção solar, vamos acompanhar com o dermatologista em conjunto, porque não é tão raro assim como as pessoas pensam, né? Não. E aí é um câncer que está aí para a população, nós estamos todos susceptíveis a passar por isso, né? Então a gente tem que estar sempre avaliando, sempre estar se prevenindo. Principalmente os pacientes que têm história na família. E quem também já teve uma lesão antes, né? Exatamente. Quem já teve uma lesão antes, não vou ter mais. Não, tem que ficar atento para a gente poder acompanhar. E assim, lembrar de... Teve a lesão, já procura logo. Evitar deixar muito tempo. Porque a gente já pegou casos de paciente com melanoma sem descobrir da onde veio essa lesão. Então, você procura o paciente no corpo inteiro, a lesão apareceu, assim, evoluiu até um certo ponto, depois ela evoluiu já com metástase para o paciente, que isso pode acontecer, né? Sim, e aí já apareceu numa forma mais grave, não numa forma inicial que seria muito mais fácil de tratar. É perfeito, é o que a gente acaba pegando, o oncologista, né? Já chega pra gente um melanoma um pouco mais avançado. Hoje em dia, o avanço da medicina e o avanço na oncologia, nós temos drogas de imunoterapia, a gente consegue ter uma resposta completa em muitos pacientes com melanoma metastático. Isso é muito favorável, isso é muito bom, foi um boom da oncologia, mas a gente ainda quer pegar aquele melanoma pequenininho, aquele tratamento inicial, que você não tenha metástase, você consegue tratar, ficar curada, acompanhando. Então, sempre o importante é prevenção e o diagnóstico precoce. Eu uso do filtro solar. Eu uso do filtro solar. Tem que lembrar de reaplicar, não adianta só passar o protetor e passei hoje de manhã, estou ótima. Não. Tem que reaplicar pelo menos 3 vezes ao dia se você não for fazer uma exposição solar muito pesada. Agora, quando vai para a praia, para a piscina, usar bastante protetor de 2 em 2 horas e sombra. Importante também saber, né? Porque mesmo vai para a praia de manhã, passa e esquece. Já passei de manhã e pronto. Esquece, é isso aí. E lembrar de passar antes de ir para a praia, né? Porque o ideal é usar em casa com uns 20 minutinhos até o filtro químico começar a fazer efeito. Sim. E a gente passar sem roupa também. Porque senão fica a bordinha da roupa de banho, do biquíni, sem passar e acaba tendo queimadura solar. Valéria, eu recebi bem uma mensagem aqui que o pessoal está mandando, achei ótimo. Podem mandar, gente, mensagem, mandar as perguntinhas, que isso é bom a gente ter essa interação. Eu recebi aqui uma pergunta dizendo: um familiar já teve um tipo de câncer, né? E eu sou alto risco para ter câncer de pele? Na verdade, aqui a gente quer, assim, tipo de câncer, um outro, talvez não sendo relação de câncer de pele. E isso você pode ter uma predisposição para ter um câncer de pele. Um exemplo, um câncer de mama numa tia. Será que eu posso ter câncer de pele? Na verdade, acho que essa pergunta é mais para mim. É porque eu vi ali no início, achei que fosse tudo relacionado a câncer de pele. Mas o que acontece? Aí entra a nossa avaliação de oncogenética, para a gente poder avaliar a predisposição familiar, né, e hereditária de ter câncer. Muitos pacientes têm história na família de câncer de mama, câncer de cólon, um sarcoma, e aí o paciente às vezes não tem câncer nenhum. E aí ele vem nos procurar e fala: doutora, eu tenho uma familiar mama, um cólon, um sarcoma, enfim, eu tenho medo de ter algum tumor,
eu tenho alguma predisposição? E a gente faz uma avaliação desse paciente, né? A gente fala que é uma consulta pré-teste, a gente monta o heredograma desse paciente e aplica, né? E dá a indicação de fazer um teste de mapeamento genético. Existem síndromes genéticas, por exemplo, a síndrome de Li-Fraumeni, que é uma mutação no gene P53, que tem predisposição para mama, para cólon, para sarcoma e para melanoma. Então, o melanoma está incluído ali naquela síndrome. Então, esse paciente ele vai fazer uma prevenção para mama, ele vai prevenir para cólon, ele vai prevenir para os sarcomas, ele vai prevenir também para o melanoma. Então, aí que entra dermatoscopia anual. O dermatologista é a nossa melhor amiga nesse caso, porque você vai estar sempre também comigo ali, a gente poder complementar e fazer a dermatoscopia anual desse paciente. Então, tudo depende muito. Depende de qual é a relação dos tumores, qual é a relação da síndrome hereditária, mas sim existe esse fator de poder ser um dos tumores, né, que estão naquele rol, daquele, né, pacote de tumores de predisposição hereditária. E aí, quando entra o carcinoma, que já são os não melanomas, esse não tem tanto fator genético, que né? aí já lembrando que que são os carcinomas basocelulares, são os mais comuns. O mais comum é o base. Que é o que eu falei até no início. 30% dos pacientes, que é o câncer mais incidente da população brasileira, tem essa incidência aí de câncer de pele não melanoma, porque é muito importante diferenciar o melanoma do não melanoma. Isso. Né? Tem mais alguma perguntinha? Vamos ver aqui. É boa essa interação. Pessoas de pele negra também precisam usar protetor solar? Precisam. A pessoa de pele negra, lembra, a gente já falou que a melanina, ela funciona como uma proteção, mas ela não protege totalmente, então precisa usar protetor solar, sim. Não precisa usar um fator tão alto quanto um paciente com uma pele bem branquinha que não tem essa melanina fazendo a proteção, mas todo mundo tem que usar o protetor solar. Perfeito, que é muito importante. Você às vezes acha que a pele negra tem uma proteção, não vai ter nada. Faz queimadura, também tem queimadura de pele, também tem câncer de pele, então a pele negra tem que se proteger sim. Perfeito. Bom, quer acrescentar alguma coisa? Quer finalizar com alguma mensagem, Valéria, o que você gostaria de dizer pra gente aqui? Não, eu acho que fica a mensagem do Dezembro Laranja. Então, câncer de pele, principalmente o não melanoma, é muito fácil, né, prevenir. É só usar o protetor solar. Vamos aproveitar o Dezembro Laranja e pegar esse hábito do uso do protetor solar diário. Perfeito. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você e obrigada mesmo. Imagina, nós estamos sempre aqui em conjunto, nós estamos na Prime para atender todos vocês que têm essa necessidade de uma avaliação com especialista, para a gente fazer todo acompanhamento de oncogenética, avaliação de síndromes hereditárias, o que a gente tiver também de disponibilidade, a gente tem sempre os profissionais em conjunto para a gente poder estar sempre trabalhando para o melhor para o paciente, uma avaliação completa de corpo todo, de avaliação de lesões, enfim. Também a estética também é muito boa também, né? É. E às vezes até no paciente estético a gente consegue descobrir algumas lesões. Então nós estamos aqui disponíveis, né? E quem quiser entrar em contato, marcar uma avaliação, será um grande prazer poder atendê-los todos vocês. Muito obrigada. Até a próxima.